Fala, impressionadores, mais uma aula aqui para o canal e nessa aula a gente vai ver um gráfico que você provavelmente nunca viu, mas que você precisa conhecer, que é conhecido como gráfico de inclinação. Basicamente esse gráfico de inclinação ele serve para você comparar em dois períodos de tempo, ou seja, um ano com outro ano ou um mês com outro mês, para você comparar o crescimento ou decrescimento de alguma coisa. Nesse caso, por exemplo, eu estou comparando o ranking de vendas dos produtos. Então eu sei que no primeiro ano o monitor foi o segundo produto mais vendido. Já no próximo ano, o monitor foi o quarto produto mais vendido. Agora a camisa cresceu, ela foi do quinto lugar para o terceiro lugar e assim por diante. Então um gráfico muito legal para você fazer esse comparativo de um ano para o outro ou de um período para o outro. Então fica comigo até o final da aula. E não esquece que aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente sempre deixa para você o link para você poder fazer o download do arquivo que eu estou usando para você poder praticar aí da sua casa. Então, definitivamente baixe o arquivo que está aqui na descrição e deixa o like para me dizer que você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de conteúdo que a gente traz gráficos diferentes, gráficos que você pode utilizar dentro do Power BI para melhorar muito mais suas análises. Então, senta o dedo no like e bora para a aula de hoje. Maravilha, vamos lá. Primeira coisa, vamos só entender o que a gente tem na nossa tabela aqui no nosso arquivo do Power BI. A gente vai ter aqui um arquivo de vendas e aí, dando um pulinho aqui na nossa guia dados, a gente tem 4 tabelas. Tem uma tabela com o histórico de vendas da empresa, tem uma tabela com o cadastro dos clientes que já compraram na empresa, uma tabela com o cadastro das lojas onde a gente vende e uma tabela com o cadastro dos produtos onde a gente vende. E nessa tabela de produtos, a gente tem algumas informações sobre o produto. Tem o código dele, né, o SKU, tem o nome do produto, a cor dele, a marca e tem o tipo do produto, se é mouse, se é camisa, se é televisão e assim por diante. Então, o que a gente vai querer fazer? A nossa ideia é pegar os tipos de produtos que a gente tem, mouse, camisa, televisão, relógio, celular e assim por diante, e a gente comparar como que foi o ranking deles de vendas, né, no ano de 2021 contra o ano de 2022. Quem era o melhor produto? No segundo ano ele continuou sendo o melhor produto ou ele piorou? Então a gente vai comparar o ranking dos produtos no primeiro ano contra o segundo ano. Beleza, como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Para a gente criar um ranking, a gente precisa primeiro fazer uma fórmula que vai calcular esse ranking para a gente. Eu já deixei essa fórmula pronta aqui, ó, nessa tabela de vendas, tem essa formulazinha do ranking. Mas vamos fazer juntos do zero, só para a gente ver exatamente como é que vai funcionar. Então, vou colocar aqui uma matriz, e a ideia nessa matriz é eu mostrar aqui os tipos de produtos. Então, eu vou lá na tabela cadastro de produtos, vou puxar aqui o tipo de produto e vou jogar aqui nas linhas da minha matriz. Ele vai mostrar a lista de produtos, ó, acessórios, câmera, camisa, casaco e assim por diante. Beleza, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer uma fórmula que vai calcular o ranking para a gente. Importante, eu já tinha feito uma fórmula aqui, que é esse total de vendas. Então, é basicamente uma medida que calcula para a gente o total de vendas. O que é o total de vendas? É a soma da coluna que tem a minha quantidade vendida. Só para te dar um pulinho aqui na guia dados, lá na tabela de vendas para te mostrar. Então, tem uma coluna que diz quantas unidades eu vendi daquele produto em cada uma das vendas. Se eu somar isso tudo, ele me dá a venda de todos os produtos somados. Beleza, vamos lá. Então, vou fazer uma fórmula, botão direito, nova medida. E aí eu já fiz uma outra fórmula aqui já fiz uma outra aula aqui no canal ensinando a fórmula RankX, que é a fórmula para ranquear. Então, como eu já fiz uma aula bem mais detalhada sobre ela, vou passar por ela um tiquinho mais rápido aqui, mas a gente vai fazer passo a passo e se você quiser mais aprofundado, tem uma aula aqui no canal ensinando RankX. Só procurar lá RankX, hashtag treinamentos. E vou colocar aqui, ó, ranking YouTube. Vou chamar de YouTube só porque eu já tenho a fórmula do ranking aqui no gabarito. E a fórmula para a gente criar o ranking é a fórmula RankX. Beleza, a fórmula RankX, primeiro, ela pergunta, Alon, qual que é a tabela com os valores que você quer ranquear? Bom, o que é essa tabela? Essa tabela nada mais é do que uma lista dos valores que eu quero ranquear. Que lista é essa? É a lista dos produtos, acessório, câmera, camisa, casaco e tal. Ou seja, é uma lista dos produtos, né? Uma lista dos itens, sem ficar repetindo as informações. Então, é uma lista única com os produtos. Beleza. Onde que eu tenho, então, no meu Power BI, a lista com os produtos? Bom, lá na minha tabela Cadastro Produtos, eu tenho a coluna Tipo do Produto. Só que o problema é que essa coluna não é uma lista única com os produtos, porque o tipo do produto ele pode se repetir. Porque eu posso ter mais de uma câmera, eu posso ter mais de uma camisa, eu posso ter mais de um casaco, eu posso ter mais de um celular. Então, eu preciso de alguma fórmula que vai pegar os valores dessa coluna de tipo de produto e criar uma lista única com ela, sem que os valores se repitam. Que fórmula é essa que me permite pegar uma coluna e criar uma lista de valores com essa coluna, sem ficar repetindo as informações? A fórmula que a gente usa aqui é a fórmula
Ou que ela faz justamente isso, ela cria uma lista única com esses valores, beleza? E ele pergunta, Alon, qual é a tabela ou qual é a coluna que você quer criar essa lista? É a coluna tipo do produto. Então, eu vou escrever aqui, ó, tipo do produto. Coloquei aqui a fórmula, fechei o parênteses. Deixa eu só tirar um pouquinho do zoom. Vírgula. Agora ele pergunta assim, Alon, beleza, então você quer ranquear os produtos. Então, você passou a lista de produtos e é isso que você quer ranquear. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Só que como que você quer ranquear? Então, ele pergunta assim, qual é a expressão? Qual é o número que você quer usar para ranquear esses valores? É o total de vendas. Então, a gente já tem a formulazinha pronta aqui, ó, total de vendas. Senão, você poderia criar a fórmula fazendo aquela soma das vendas. Vou colocar aqui, ó, total de vendas, vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Então, falei para ele ranquear os tipos de produtos de acordo com o total de vendas. Vamos ver como é que ficou isso aqui agora? Vou puxar aqui o ranking, aqui para dentro dos valores da nossa matriz, ó, ranking para os valores da matriz. Beleza, ele vai mostrar aqui pra gente, inclusive tem alguns empatados, dá pra gente desempatar, mas é porque, na verdade, por exemplo, câmera, camisa, tem produtos que, na verdade, nem foram vendidos, por isso que eles estão em último lugar aqui, então eles talvez nem apareçam no nosso gráfico e não vão impactar. Então, tem alguns empatados ali em último lugar, porque não chegaram a ser vendidos, eles estão cadastrados, mas não venderam. Mas tudo bem, vamos lá. Qual que é o produto mais vendido? O mouse. Qual que é o segundo? O monitor e assim por diante. Só que agora eu quero fazer essa comparação para 2021 e também para 2022. Será que seria legal a gente fazer essa comparação dentro de uma tabela? Vamos tentar aqui só para a gente ver como é que seria. Eu poderia vir aqui, ó, por exemplo, nas colunas e colocar o ano nas colunas. Ou seja, eu tenho lá na minha tabela, aqui a informação, ó, cadê? Na minha tabela de vendas, eu tenho informação da data da venda. E aí eu posso pegar o ano dela. Na verdade, eu tenho o ano da venda aqui, ó. O ano da venda aqui na minha coluna. Então, eu posso puxar dentro aqui da minha matriz o ano da venda aqui dentro das colunas. E aí ele vai mostrar o ranking para 2020, 21 e 22. Mas eu não estou interessado em 2020, quero comparar 2020, 2021 e 22. Então, eu posso vir aqui na parte de filtros e selecionar somente 21 e 22. Então, eu vou vir aqui no filtro do ano. O filtro que eu quero fazer, eu quero só selecionar o ano que eu quero, 21 e 22. Então, eu vou vir aqui em filtragem básica, vou selecionar 2021, 2022 e só um detalhezinho aqui, ele criou o ranking, só que ele criou esse ranking total. Esse total não faz sentido, porque eu não estou querendo somar nada, nem fazer média, nem fazer divisão, nem nada. Então, eu só quero os rankings normal. Então, esse total não vai fazer sentido. Então, eu vou vir aqui na parte de formatação, eu vou tirar aqui, ó, total das colunas, total das linhas. Ok, ficamos ali com o ranking 2021, 2022. Beleza. Só que essa é uma forma legal de apresentar? Não, por quê? Porque se você quiser comparar, eu quero ter uma boa visibilidade de como que cada tipo de produto cresceu no ranking ou diminuiu. Dá pra ver legal? Cara, não fica visual, porque nesse formato de tabela você não tem esse comparativo muito legal. Então, daria pra gente apresentar no formato de matriz, mas a ideia é justamente apresentar esse gráfico aqui para você, do gráfico de inclinação. Então, vamos lá, voltando aqui. Como que funciona esse gráfico de inclinação? A gente não tem exatamente um gráfico pronto para isso dentro do Power BI. Então, a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que meio que criar ele com algum gráfico já existente dentro do Power BI, que é o gráfico de linhas. Então, a gente literalmente vai criar um gráfico de linhas com o ano de 2021 aqui no início, o ano de 2022 ali no final e o ranking de cada uma das categorias. Vamos ver como é que vai funcionar? Vamos lá, vamos criar uma página nova. Nessa página nova, eu vou criar o gráfico de linhas. E o gráfico de linhas, o que ele tem que ter no eixo X? Nosso eixo horizontal tem que ter os anos, 2021, 2022. Então, eu vou puxar aqui o ano para o eixo X. Beleza. Ainda não apareceu nada, porque a gente não colocou nada nos valores. Então, vamos colocar nos valores já já. O que eu quero colocar no eixo Y, os valores? Os valores vão ser o meu ranking. Isso vai ser o ranking, vai ser o número 1, número 2, número 3 e tal. Então, vou colocar aqui, ó, o ranking aqui dentro do eixo Y. Beleza. Ele ainda não está mostrando nada. Por enquanto, o ranking só tem o número 1. Por que só tem o número 1? Porque a gente não colocou mais nada no gráfico. Então, o ranking de nada é 1. Vai ser sempre o primeiro. O que é o primeiro? Nada. Então, tem que colocar aqui, ó, na legenda, como que eu quero separar esse ranking. Eu quero separar esse ranking por tipo de produto. O tipo de produto A, o B, o C e assim por diante. Só um detalhe que aqui no nosso gráfico no eixo X ainda está aparecendo o ano de 2020, lembrando que eu não quero ele, porque o nosso gráfico de inclinação ele é bem melhor para mostrar só 2 pontos no tempo. Mais do que isso, fica muita informação. Então vamos lá no nosso filtro, voltar aqui no ano, setinha para baixo, filtragem básica, vou clicar aqui 2021, 2022, beleza. E aí o que falta aqui então? A gente colocar o nosso tipo do produto aqui na legenda do gráfico. Então, eu vou vir aqui
tabela cadastro de produtos, tipo de produto, vou colocar aqui na legenda. Beleza, vamos lá. Só que aí acontece um pequeno detalhe, que é o seguinte, olha só. Ele vai mostrar aqui pra gente o tipo de produto. Primeiro que tem um monte de coisa para acertar aqui, né? Porque a letra está muito grande. Então deixa eu vir aqui na parte de formatação, vir aqui na legenda e diminuir o texto aqui, só para a gente conseguir enxergar as informações. Mas tem um pequeno detalhe, que é o seguinte. Olha só como é que está o ranking. Ele está mostrando o primeiro produto mais vendido, que ó, primeiro produto, fica até confuso de ver assim, a gente vai melhorar o design desse cara já, mas basicamente o que ele mostra aqui, ó? Ele mostra, se eu olhar, é o amarelinho, né, o mouse que está em primeiro. Ele ficou em primeiro e continuou em primeiro. Só que o ranking, não faz sentido a gente enxergar ele de baixo para cima, a gente quer enxergar ele de cima para baixo. Ou seja, o primeiro melhor produto, eu quero que ele fique lá em cima. O segundo melhor produto, eu quero que ele fique logo abaixo do 1. O terceiro melhor produto, eu quero que fique abaixo do 2. Então, essa ordem tá o inverso do que a gente quer, porque geralmente os gráficos, eles vão colocando as informações em ordem crescente, né? Primeiro o número 1, depois o número 2, depois o número 3. Só que a gente quer o contrário, a gente quer que fique de baixo para cima, né? Então, o que a gente teria que fazer para inverter essa ordem? Bom, já que não tem muito como inverter, por exemplo, aqui vendo nos 3 pontinhos em classificar a legenda, não tem muito, ó. Se eu classificar em ordem crescente, decrescente aqui, ele vai fazer uma bagunça, porque, na verdade, ele não está classificando de acordo com o número, ele está classificando de acordo com a ordem alfabética aqui dos valores. Então não faz muito sentido. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. O que a gente vai ter que fazer então? Simples. Se os valores estão mostrando em ordem crescente dos números, número 1, 2, 3, 4, mas eu quero mostrar na ordem inversa, o que dá para a gente fazer? Uma leve gambiarra, maracutaia, famoso ajustezinho, que é voltar aqui na nossa fórmula e colocar o menos na frente da fórmula. Por que colocar o menos na frente da fórmula, Alon? Porque colocar o menos na frente da fórmula é basicamente como se a gente estivesse multiplicando por menos 1, consequentemente ele vai mostrar aqui primeiro o número 1, depois o número 2, depois o número 3 e assim por diante. Fica a coisa mais elegante do mundo? Não, mas funciona 100%. Beleza, vamos lá então. Só que agora, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar como que estava no primeiro ano, como que estava no segundo. Só que, cara, esse gráfico, primeiro, Alon, de onde você tirou esse gráfico? Esse gráfico eu tirei de um livro chamado Storytelling com Dados, da Cole Nussbaumer, que ela trabalhou no Google, enfim, ela dá consultoria de storytelling, deu treinamento de storytelling com dados no Google e assim por diante, e ela cita bastante esse gráfico de inclinação, justamente para você fazer comparativo de um período com o outro. Só que, uma das coisas que ela fala no livro cara, você tem que deixar o seu gráfico o mais simples possível de ser lido. O que isso quer dizer? Uma das coisas que ela comenta, fala, cara, essas legendas fora do gráfico simplesmente não funcionam. Porque o que você vai ter que fazer? Ficar batendo o olho e olhar assim, o 8º lugar é o azul. Quem que é o azul? Acessório. O 7º lugar é o laranja. Quem que é o laranja? E tem 2 laranjas muito parecidos, fica completamente ruim de conseguir enxergar. Então, o que ela sugere? De você colocar essas informações, acessório, câmera, camisa, direto no gráfico, ou seja, do lado da linhazinha azul, você mostrar o nome de quem que é o azul. Do lado do 7º lugar, você mostrar o nome de quem é o 7º lugar. Beleza, como que a gente vai fazer isso? Vamos voltar aqui na parte de formatação. E aí aqui na parte de formatação, vamos procurar aqui pelos valores, ó. E aí aqui ele mostra rótulos da série. O que são esses rótulos da série? São aqui, ó, do lado de cada linha, acessórios, notebook, celular, camisa e assim por diante. Show! Então a gente conseguiu colocar os rótulos da série, então vamos tirar essa legenda aqui em cima que não está adiantando de nada. Vou tirar a legenda. Beleza, só que uma das outras coisas que ela comenta no livro é o seguinte. Cara, a ordem que você enxerga as informações é sempre da esquerda para a direita. Pensa como é que você lê um livro. Você lê um livro da esquerda para a direita. Então, aqui no Ocidente, pelo menos, é assim que a gente vai tender a ler as informações. Então, quando você for colocar essas informações no gráfico, é legal que você coloque eles à esquerda do gráfico e não à direita. Então, o mouse, monitor, casaco, eles estão escritos à direita do gráfico, eu quero deixar eles à esquerda. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vir aqui na parte de rótulos da série. E aí, na hora que eu estava criando esse gráfico pela primeira vez, eu pensei, putz, será que esse é o padrão do Power BI? Será que dá para mexer? Aí eu vim aqui em rótulos da série e tá lá, posição da série. Se vai ficar à direita ou se vai ficar à esquerda. Então, perfeito, lindo, maravilhoso. Já começou a melhorar aqui pra gente. Show de bola. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou sumir com esse eixo Y aqui. Por que eu vou sumir com o eixo Y, Alon? Porque o eixo Y, ele estava mostrando ali o ranking, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Só que uma das coisas legais, que nem eu comentei, que ela menciona no livro,
que a autora menciona no livro, é basicamente você conseguir mostrar de forma simples as informações no seu gráfico. Então, eu quero saber, sem ter que ficar pensando muito, beleza, o monitor ele era segundo lugar entre os produtos, dá pra ver, ele foi parar o quê? Em quarto, então você tem que ficar meio que fazendo conta aqui, falando, primeiro, segundo, terceiro, quarto, então não é legal. Então, dá pra gente colocar os números direto no gráfico. O eixo Y só estava mostrando o primeiro aqui, né? Mas eu quero ver tanto no primeiro ano quanto no segundo os valores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nos rótulos de dados, que são os números do gráfico, e aí sim, ele vai mostrar pra gente o primeiro, o segundo, o terceiro e tal. Tem esse pequeno detalhe que ele vai ficar com menuzinho na frente, mas vamos desencanar disso aqui porque, enfim, talvez mais para frente o Power BI venha com algum gráfico que seja mais tranquilo da gente conseguir utilizar isso, ou de repente pode ter alguma outra solução, mas não vamos se preocupar com isso agora. Beleza. E aí, outras coisas que dá para a gente fazer aqui. Uma das coisas do gráfico que ela menciona, que é legal, é você colocar sempre o pontinho, uma bolinha no início e uma bolinha no final, só para ficar bem visual onde que está o início e onde que está o final, só para ficar mais intuitivo aqui mesmo a leitura, só para melhorar o design. Então, eu quero colocar um pontozinho no início e um pontozinho no final da linha. Como que eu faço isso? Vou clicar aqui no gráfico, vir na parte de formatação e a gente vai mexer aqui em marcadores. Marcadores, colocou o marcador. Só que, vamos colocar ele um pouquinho maior só para a gente conseguir enxergar ele. Então, tanto a linha eu vou aumentar a espessura dela, quanto a bolinha eu vou aumentar também o tamanho dela. Então, marcadores. Eu vou vir aqui e aumentar um pouquinho o tamanho do marcador. E vou fazer a mesma coisa para as linhas. Vou vir aqui nas linhas, aumentar a largura do traço, aumentar a espessura dele aqui. Beleza. E aí, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente pode vir aqui na opção de geral. E se quiser colocar algum efeitozinho, por exemplo, alguma sombra, alguma coisa do tipo, vai conseguir colocar direitinho. Beleza. E aí agora olha que massa que fica esse gráfico. Ele basicamente mostra pra gente no primeiro ano e no segundo ano como que ficou o ranking. Então dá pra ver que o mouse manteve a liderança ali como produto mais vendido, em quantidades vendidas. Aqui o monitor, ele foi de segundo lugar para quarto lugar. Camisa foi de quinto para terceiro, celular foi de sexto para sétimo, notebook foi de sétimo para quinto, acessórios se manteve ali em último lugar. Então, cara, esse gráfico fica muito legal justamente para você conseguir representar informações ao longo do tempo. Aqui a gente fez por ranking, mas dava para você fazer por exemplo, percentual. Então, um percentual da meta que cada vendedor concluiu no primeiro ano e no segundo ano. Então, por exemplo, no primeiro ano, o Alon concluiu 70% da meta, depois ele foi para 60%, enfim, você consegue fazer aqui várias análises muito legais com esse gráfico. Então, fica a dica aí para você implementar e você conseguir melhorar suas análises. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque assim você faz esse conteúdo chegar em mais pessoas, porque você já sabe, o YouTube entrega esse conteúdo. Quanto mais likes ele tiver, mais o YouTube vai distribuir. Comenta aqui embaixo qual que é o próximo tema que você quer ver aqui no canal. A gente sempre lê os comentários de vocês com carinho e sempre pega as melhores sugestões para gravar ainda mais conteúdos para vocês. E não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos de Power BI, VBA e Excel que a gente sempre posta aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.